pessoas não vão ficar olhando para a igreja, olha para ti. Olha para a minha vida. A família, principalmente, ela é alcançada não pelos nossos muito falar o quanto eu sei da Bíblia. Meu Deus. Mas ele vai olhar para a minha vida. É o casal, é o testemunho que a gente dá e vidas são alcançadas, né? As pessoas estão ao nosso redor, sejam famílias, amigos, colegas de trabalho, porque a gente não foge muito dos ambientes casa, trabalho e faculdade, ou escola, né? Que vem aquele equilíbrio que tu começou. É isso aí, ele não tem outros a serem alcançados, a não ser que ele, eu vou ir fazer um evangelismo, é diferente, é outro contexto ministerial, né? Mas através da minha vida, é família, amigos e colegas. Família, amigos e colegas. Fora disso, é momentos de evangelização, que é através da tua vida. E família, amigos e colegas, eles não querem saber se é a bola de neve, se é a Grace, se é a onda livre, se é a onda dura, se é a quadrangular, se é a universal, se é a multiforme graça de Deus para que todos sejam alcançados. Não tá olhando para isso. E glória a Deus que hoje a gente tem tantas igrejas pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, com sabedoria, com humildade, com verdade no altar. Para quê? Para que vidas sejam alcançadas, vidas sendo alcançadas. E automaticamente tu vai ver, quanto mais igreja nós tivermos implantadas, igrejas sendo abertas, vidas estão sendo alcançadas. É o compromisso com a palavra de Deus. Diferente de doutrina, a visão não é maior do que a doutrina. A visão não é maior que a palavra. Então, a Bola de Neve tem uma visão, a Grace tem uma visão, mas a visão da Grace e a visão do Bola de Neve não é maior que a palavra. A palavra está acima da visão, da placa. Nós somos a igreja. E a gente começa a entender que essa sabedoria vai nos aproximar. Somos um. A gente vai entender a igreja. E como é importante isso, né? Eu vejo que para a gente, sabe, prioridades equilibradas, né? Um tema, né? Ao qual que a gente às vezes... O senhor começou falando que a gente está entregando algo que Deus não nos pediu e a gente não entrega aquilo que Ele nos pediu, né? A gente tem trazido muito no altar da igreja secreto, né? A gente falou na vigília lá que a gente participou com vocês, era Mateus 6,6, né? Uhum. E aí tu vai pegar o pessoal hoje, o pessoal não, né? Algumas pessoas que estão vivendo o secreto com Deus conseguem entender que quanto mais elas se aproximam de Deus, mais elas se afastam delas mesmas, né? Das suas vontades, né? Porque tu falou agora que a questão do orgulho não acompanha o humilde, né? Paulo, eu creio também que Paulo ele foi o cara logo depois de Cristo, mas ele foi o cara porque ele retinha sabedoria. O cara, ele estudou com os melhores, aprendeu com os melhores e ele não se exaltava por aquilo que ele sabia, né? E ele sabia. Essa é a questão. É nesse ponto que entra o conhecimento. O Saulo, ele tinha conhecimento, né? Tinha muito conhecimento. E quando ele tem a revelação do evangelho de um Jesus humilde, ele une a sabedoria do alto com o conhecimento adquirido. Ele se tornou o quê? Uma bomba no inferno. E olha, é interessante que ele diz, cara, eu considero tudo isso como esterco, diante da revelação de Jesus Cristo. Ou seja, ele pôde compreender tudo isso. E tu vê, creio que o apóstolo Paulo é o apóstolo que foi inserido no lugar de Judas. Foi perdido ali, né? Então, quando tu pega situações assim, uma traição, calma, cara. Talvez o cara que te traiu, Deus está trazendo um Paulo para ti. Então, a gente pega contexto de quem mais alcançaria os romanos? Quem mais iria pregar? Então, interessante a palavra dizendo, fica tranquilo, tu não vai morrer. Importa que tu pregue em Roma. Eles tinham que ser alcançados. Então a gente já vai para o evangelho, já pega um outro contexto aí, né, para a gente poder entender essa sabedoria. Paulo era um cara muito sábio. Sabedoria do alto e conhecimento que ele tinha ao longo da sua vida, ele tinha adquirido por professores e mestres, né? Mas nunca deixou de ser humilde. Cara, é absurdo. Eu sou fãzaço de Paulo. Mas amém, né? Que a gente fala, então o cara vai entrar numa outra vibe de Paulo aqui, né? É um tema para outro podcast. Qual a importância dos conselhos prudentes, né? Indicados em Provérbios 24:6, né? Em nossa vida espiritual. Conselhos prudentes. Dentro dos conselhos prudentes, a palavra ela vai nos levar a entender que com conselhos prudentes nós faremos a guerra. E vai ter vitória onde? Na multidão de conselheiros. Ou seja,
eu não vou, se eu pedir um conselho para uma pessoa madura, tem que entender também, né? Para quem que eu peço conselho, né? Tenho os meus pastores, eu tenho meus pastores, tenho irmãos próximos que dá para sentar e conversar. Agora, com quem que eu peço conselhos? Para que haja êxito e vitória nas minhas decisões. Então, conselhos prudentes. Cara, eu sou um casal, eu preciso me aconselhar, o que eu faço? Estou passando por tal situação. Eu vou conversar com um casal que está se separando? Não, precisa ser ajudado. Então eu tenho que, eu estou passando por uma situação financeira, eu vou conversar com um cara que está num perrengue ali já há anos. Então eu vou buscar conselhos prudentes. Óbvio que a palavra sempre vai nos dar os melhores conselhos. Na verdade, toda a área da tua vida a palavra vai te direcionar. Mas a gente precisa de ajuda. Nós precisamos de orientações. E quando tu pede conselho, não é um sinal de fraqueza, é um sinal de sabedoria. Porque tem áreas que tu talvez já venceu e tem propriedade, pode me ajudar, pode me ensinar. E o cara que pede ajuda mostra que ele é humilde também. Não, eu me viro sozinho. Na igreja, o número de aconselhamentos tem caído cada vez mais. Por quê? Porque as pessoas acham que sabem se virar sozinho em todas as áreas. E não adianta, vamos pegar o exemplo de casal. Pastor, a gente precisa se aconselhar. Por quê? Porque a gente está se separando. Tá, então tu esperou arrebentar a corda para pedir ajuda? Então, cara, por que não pediu conselho primeiro? Pastor, tomou uma situação aqui. E aí se tu pega para o solteiro, para o cara na área profissional, para o casal, tu pega todas as áreas ali, que ele pode buscar esses conselhos prudentes, sabe, para que ele tenha êxito, para que ele tenha vitória nas suas decisões. É literalmente tomar decisão com sabedoria. Não adianta eu chegar lá e anunciar algo que eu já decidi. Tu não pediu conselho, tu só está anunciando. Então, quando tu pede conselho, é antes de tomar a decisão. Então, não adianta pedir conselho depois que já aconteceu. Já está firmado, né? O que tu quer fazer. Tu antecipa. Eu vou lá, pastor, estou indo para o Canadá. Cara, só posso orar por ti, porque tu já decidiu. Agora, pastor, o que o senhor acha? Estamos orando assim, né? A gente entendeu que Deus tem algo para as nossas vidas, a gente quer aperfeiçoar, a gente quer se profissionalizar melhor, a gente quer algo novo, estamos orando. Isso é buscar conselho prudente, para que tu possa ir debaixo de oração e de direção de Deus, para não tomar a decisão de ir se frustrar e achar que Deus não está operando. Muitas vezes não é que Deus não esteja operando, é a nossa falta de busca de conselho. Com certeza, se nós buscássemos mais conselhos prudentes, nós erraríamos menos. E eu não falo só na questão espiritual, falo em questões da nossa vida. Um exemplo, tu pega uma pessoa com cabelo branco, nossos pais, respeita, porque cabelo branco tem história. Os nossos pais têm experiências, eles viveram um tempo que nós não vivemos. Então hoje a gente tem uma geração que os pais não sabem de nada, né? Eu tenho um adolescente em casa, então os pais não estão dizendo, não sabe de nada. Só que lá na frente eles vão ter que aprender com a prática. Cabe a nós ensinarmos da melhor forma possível. Mas tem coisas que vai ser vivência, que vai ser prática. O que é a sabedoria? Eu sou sábio, eu aprendi com os meus próprios erros. Não, cara. Aprender com os próprios erros, eu vou ter experiência. Eu vou ter uma experiência daquilo que aconteceu. Agora, sabedoria é o ver que o cara derrubou essa xícara, eu não vou lá fazer a mesma coisa. É o aprender com o erro do outro. Eu não quero, não que o cara erre, mas que eu possa aprender. Cara, eu não vou para esse caminho, deu errado. Deu B.O. Então ele busca essa sabedoria com conselhos prudentes, seja a área que for, não importa. É na vida com Deus, é na tua casa, nos teus relacionamentos, é no teu trabalho, é nos teus estudos, porque o cristão, infelizmente, ele ainda deixa muito conhecimento de lado, das coisas seculares, do estudo. O estudo que eu digo de o cara ter uma formação, o cara buscar um conhecimento, porque não, eu sou crente. Cara, sou crente, não precisa buscar conhecimento. Eu me converti, agora posso deixar tudo de lado. Entra nas escalas de prioridades também. Só cai do céu chuva. É isso aí. Às vezes a galera acha que agora eu me converti, eu vou viver do evangelho, vou viver da palavra, eu vou vou jejuar. Cara, não é que Deus não vai fazer, né? Tem lutas que a gente passa que é Deus moldando a gente para algumas coisas. E tem caldeira que a gente entra, tem fornalha que a gente entra que a gente vai buscar depois um recurso em Deus, sendo que Deus diz, cara, mas eu não te coloquei aí, porque eu falo muito com o pessoal, quando eu saí da empresa, né, para ir trabalhar por conta, para cuidar da minha casa. Hoje eu colho frutos, a minha mãe se batizou, minha irmã se batizou,
né? E graças a Deus por isso, mas tipo, quando eu entendi, eu disse, passei por crise, saí na pandemia. Aí eu, mas aí, cara, tu não sente saudade de voltar? Eu disse, cara, às vezes eu sinto saudade de voltar para a indústria. Claro que eu sinto saudade de voltar. Mas eu entendi em Deus que, seguinte, dando certo ou dando errado, é Ele que mandou eu ir. Então, se der certo ou dando errado, cara, Ele vai estar comigo, sabe? Porque às vezes a gente olha que, tá dando errado, mas tá dando errado para as coisas nossas aqui. Mas é exatamente onde Deus quer te colocar. É exatamente onde Deus quer te moldar, é exatamente onde Deus... Só que às vezes tem lutas que a gente entra, batalhas que a gente entra, a gente pode entrar sobre casal, né? Que às vezes o casal já tá ali no fiapo pra se separar, que daí que vão procurar um recurso, cara. É tarde, pode ser tarde, né? O que que tu fez tu chegar nesse buraco, nesse limite que vocês estão hoje? Tem um erro aí de o cara não entender o cordão de 3 dobras. É a aliança entre o homem, a mulher e Deus, né? O cordão de 3 dobras que não arrebentará tão facilmente. Por quê? Depende de nós. Eu não vou permitir que esse cordão chegue até o ponto de arrebentar. Então, eu vou fazer a manutenção. E isso entra no que nós estamos falando. Sabedoria. A força da sabedoria que te leva a fazer manutenção dos teus relacionamentos. Sejam dentro da tua casa. Amizades. Relacionamentos. Eu tenho que... Cara, amizades. Cara, relacionamento. Essa amizade, ela te leva para perto de Deus, ela te traz algo construtivo para a tua vida, tu aprende. Então a gente pode selecionar, algumas coisas a gente vai ter que selecionar, ao longo do tempo a gente vai aprendendo. Isso é sabedoria. Quando eu me converti, sou 18 anos convertido. Eu tinha 24 anos no processo de conversão. Logo que eu me converti, eu queria levar todos os meus amigos para a igreja. Eu voltava no lugar da antiga, mas não estava preparado ainda. Então, cara, primeiro em mim, a maior obra que Deus sempre vai fazer é nas nossas vidas. E depois Ele automaticamente faz através das nossas vidas. Hoje eu posso encontrar os meus amigos da antiga e, cara, dar um testemunho. Convidar ele para ir para a igreja. Mas tu vê que os caras estão na mesma. Então essa é a diferença. A diferença daqueles que servem, verão a diferença daquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Aqui está como discernir as prioridades corretas em nossas vidas, né, cotidiana, à luz da palavra de Deus. Discernimento, a gente pega ali dentro da sabedoria ainda, seja os conselhos prudentes que vai trazer êxito, tu vai ter automaticamente tu consegue compreender a vontade do Senhor. Tu pega ali texto de Mateus, capítulo 6, onde ele vai te ensinando como que isso vai acontecendo na tua vida, de que forma eu consigo colocar tudo isso em prática. Tu vai entendendo que o principal de tudo é nós buscarmos a Deus. E esse entendimento de colocar Deus em primeiro lugar. Agora vamos lá. Como eu busco Deus em primeiro lugar? Eu acordo e eu oro. Eu acordo e eu leio a palavra. Eu acordo e medito. Isso é devocional. Tu pode fazer pela manhã, ao meio-dia, à noite, a hora que tu achar melhor. É o teu devocional. Colocar Deus em primeiro lugar é na nossa vida, no dia a dia, na prática, nas atitudes. Eu estou lá no meu trabalho, eu estou colocando Deus em primeiro lugar, porque lá eu estou sozinho. Eu estou num hotel viajando sozinho, eu estou colocando Deus em primeiro lugar. Eu honro a Deus, honro a minha esposa, tomo cuidado com os meus olhos, eu vou entendendo o tempo de Deus, e que eu coloco Deus em primeiro lugar diariamente nas minhas atitudes. Tu comentou no início ali, minuto a minuto, né? Uhum. É possível? Eu consigo ficar orando 24 horas por dia, Everton? Não. Não tem como. Eu não consigo ficar de joelho 24 horas por dia. Alguma das prioridades vai ficar fora. Não vai. Não, agora eu estou integral na obra. Tá, eu vou viver do quê? Deus chamou para estar integral na obra, tem um chamado ministerial, pastoral, há um ministério, há uma cobertura. Como que Deus conduziu isso? Não, agora eu vou viver da palavra, vou só pregar o evangelho. Tá, mas como é que tu vai viver? Que suporte tu vai ter? E eu colocar Deus em primeiro lugar é exatamente pensamentos, olhares, atitudes, palavras. Ele não está orando 24 horas por dia, ele tem um devocional dele. Mas ele coloca Deus em primeiro lugar em tudo que ele faz. Honra Deus no trabalho, honra Deus em casa, honra Deus no ministério. Não é porque ele vai quinta e domingo no culto que ele bota Deus em primeiro lugar. Então a gente vai entendendo essas escalas de prioridades.